A chuva começou de repente, daquelas que chegam sem aviso e tomam conta de tudo em questão de minutos. Eu estava voltando para casa pela estrada de terra, com o passo já mais apressado, tentando fugir do pior do temporal, quando vi. Ele estava ali, parado no meio da estrada. Um filhotinho, pequeno, encolhido, completamente encharcado, tremendo tanto que parecia que ia desmontar a qualquer momento. A água escorria pelo corpinho dele, formando pequenas poças ao redor, enquanto o vento balançava aquele ser tão frágil como se não tivesse peso nenhum. Eu parei na hora. Não dava para ignorar. Meu Deus, o que você está fazendo aqui sozinho? Falei mais para mim mesma do que para ele, já me aproximando com cuidado. Mas, antes mesmo que eu chegasse perto o suficiente, ele deu 2 passos para trás. Não fugiu, só recuou. E me olhou. Aquele olhar não era de medo, não era de desespero comum. Era de espera, como se ele estivesse ali não por acaso, mas porque precisava que alguém passasse. E esse alguém, naquele momento, era eu. A chuva começou a apertar ainda mais, batendo forte no chão, no meu rosto, no corpo dele. Eu senti um aperto no peito, uma urgência que veio de dentro, sem explicação lógica. Eu estendi a mão, tentando chamar ele. Vem, vem cá. Mas ele não veio. Ele virou e começou a andar, devagar. Mesmo com a água pesada caindo sobre ele, mesmo com o corpo tremendo, ele seguiu. Parou alguns passos à frente, virou a cabeça e me olhou de novo, esperando. Foi aí que eu senti aquele arrepio, aquele tipo de sensação que a gente não consegue ignorar, mesmo querendo. Eu hesitei por um segundo. A estrada estava ruim, a chuva só piorava. E eu sabia que seguir para dentro daquele mato, naquela situação, não era a decisão mais segura. Mas ele chorou, baixinho, quase engolido pela chuva. E aquilo foi o suficiente. Eu não pensei mais, só fui. Eu dei o primeiro passo atrás dele, sentindo a água já encharcar completamente minha roupa. A chuva batia forte, pesada, fazendo barulho no chão de terra e nas folhas ao redor. Em poucos segundos, já não existia mais seco em mim, mas naquele momento isso nem importava. O filhotinho seguia na frente, mesmo tremendo, mesmo pequeno, ele não parava. Entrou pela lateral da estrada, onde o mato era mais fechado, mais escuro. Um caminho que eu normalmente nem olharia 2 vezes em um dia comum, muito menos naquele temporal. Mas eu fui. Os galhos batiam nos meus braços, nas minhas pernas, a terra começava a ceder sob meus pés, escorregadia. A visibilidade estava ruim, tudo meio borrado pela chuva, pelo vento, mas eu não podia perder ele de vista. E ele parecia saber disso, porque a cada poucos passos ele parava. Olhava para trás, esperava, como se tivesse medo de que eu desistisse. Mas eu não desisti. Meu coração começou a bater mais forte, não só pelo esforço de caminhar naquele terreno, mas por algo dentro de mim que já pressentia que aquilo não era só sobre aquele filhote. Tinha algo mais, algo que ainda não tinha se revelado. E quanto mais a gente avançava, mais forte essa sensação ficava. Até que, de repente, ele parou. Dessa vez, diferente. Não foi uma pausa, foi um fim. Ele ficou completamente imóvel, o corpinho encolhido, a cabeça baixa, e o choro voltou, mais baixo, mais fraco, mais carregado de algo que fez meu peito apertar. Eu parei também. A chuva continuava forte, mas ali, naquele ponto, parecia que o som mudava, como se algo estivesse abafado, escondido, esperando para ser encontrado. E foi aí que eu ouvi um som, muito fraco, quase perdido no meio do barulho da água, mas estava ali, um gemido. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu segurei a respiração por um segundo, tentando identificar de onde vinha, e comecei a olhar ao redor, afastando os galhos com cuidado, sentindo as mãos geladas, o coração já apertado antes mesmo de ver. E então eu encontrei, ali, caída entre o mato molhado,
quase totalmente coberta pela terra e pelas folhas, estava a mãe, deitada de lado, o corpo sujo, ferido, uma das patas em uma posição errada, como se tivesse sofrido alguma pancada, a respiração fraca, quase imperceptível, mas ainda ali, ainda lutando. Eu levei a mão à boca, sentindo o impacto daquele momento atravessar tudo dentro de mim. Ela estava ali, naquele temporal, sozinha, sem força, esperando por ajuda. E o filhotinho se aproximou dela, encostou o corpinho tremendo no rosto dela e chorou. E ela, mesmo naquele estado, reagiu. Tentou mexer a cabeça. Tentou. E foi naquele instante que tudo fez sentido. Ele não estava perdido. Ele estava cumprindo algo. Ele tinha vindo buscar. Eu me ajoelhei ali mesmo, sem sentir mais a chuva, sem sentir o frio, como se tudo ao redor tivesse desaparecido e só existisse aquela cena diante de mim. Meu coração apertava a cada segundo. Eu me aproximei devagar, com medo de tocar e piorar alguma coisa, mas sabendo que não podia simplesmente ficar olhando. Calma, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Minha voz saiu baixa, quase sendo levada pelo som da chuva, mas firme o suficiente para eu mesma acreditar. Eu encostei nela com cuidado. O corpo estava quente ainda, mas fraco, muito fraco. Ela tentou reagir ao toque, mexeu um pouco a cabeça, mas não tinha força. A pata dela, eu consegui ver melhor naquele momento. Estava machucada, provavelmente quebrada, e aquilo só fez a urgência crescer ainda mais dentro de mim. O filhotinho não saiu do lado dela, colado, presente, como se aquele fosse o único lugar onde ele precisava estar. Eu olhei ao redor rapidamente. Não tinha abrigo, não tinha nada que protegesse ela daquela chuva, daquele vento, daquele frio. Se ela ficasse ali, não passava daquela noite. Eu respirei fundo, uma vez, e decidi. Passei o braço por baixo do corpo dela com todo o cuidado que eu podia ter. Ela era leve demais, e isso doía de um jeito que não dá para explicar. Quando levantei, ela soltou um suspiro fraco, como se tivesse segurado aquilo por tempo demais, como se, naquele momento, ela pudesse relaxar um pouco. Eu apertei ela contra mim, tentando proteger da chuva com o próprio corpo, e me levantei com dificuldade. O terreno estava escorregadio, a visibilidade ruim, mas eu não podia parar. Não agora. O filhotinho veio junto. Dessa vez, não na frente. Ele ficou ao meu lado, grudado, como se tivesse certeza de que, agora, o caminho era outro. O caminho de volta. Cada passo era pesado. A terra cedia, meus pés escorregavam, mas eu seguia, com medo, com urgência, com uma única coisa na cabeça: chegar, salvar. E no meio daquele esforço, uma sensação começou a crescer dentro de mim. Ela ainda respirava, ainda estava ali, mas o tempo estava contra nós. Eu cheguei em casa completamente encharcada, o corpo pesado, mas a mente ainda firme, focada em não perder tempo. Empurrei a porta com dificuldade, entrei quase tropeçando e fui direto para o chão da sala, onde tinha um espaço mais protegido. Deitei ela com cuidado sobre algumas cobertas que puxei rápido de um canto. Minhas mãos tremiam, mas eu não podia parar agora. Fica comigo. Eu falava sem perceber, como se minha voz pudesse segurar ela ali. Peguei um pano seco, comecei a limpar o rosto dela, tirar a lama, a água, qualquer coisa que pudesse ajudar um pouco. A respiração ainda estava ali, fraca, mas constante. E isso já era tudo. O filhotinho entrou logo depois, correndo até ela. Se encostou imediatamente, como se precisasse sentir que ela ainda estava ali de verdade. E naquele momento, eu senti algo muito forte. Eles não tinham se soltado, nem por um segundo, nem na dor, nem no medo. Eu improvisei calor com o que tinha, cobri ela melhor, tentei aquecer as patas, molhei levemente a boca dela com um pano, tudo com o máximo de cuidado. O tempo começou a ficar estranho. Cada segundo parecia mais longo. Cada respiração dá uma esperança. Até que ela reagiu. Foi pequeno, mas eu vi.
Os olhos abriram um pouco mais. A cabeça se mexeu levemente, como se estivesse tentando entender onde estava. Meu coração disparou. Eu me aproximei, sentindo o peito apertar de emoção. Isso, calma, você tá segura. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. E então, ela olhou para mim, de verdade, um olhar presente, consciente. Mesmo com toda a fraqueza, havia entendimento ali. E, naquele instante, a ponta do rabo dela se mexeu. Uma vez, fraco, mas suficiente. O suficiente para dizer que ela ainda estava lutando. Eu levei a mão ao peito, tentando segurar o que estava sentindo, e fechei os olhos por um segundo. Mas, quando abri, percebi algo que me fez gelar. A respiração ainda era fraca, instável, e mesmo com aquele pequeno sinal, eu sabia. Ainda não era o fim. Era só o começo da luta. Naquela noite eu fiquei ali, sentada no chão, encostada na parede, com os olhos presos nela, como se eu desviasse por um segundo, alguma coisa pudesse mudar. A chuva continuava lá fora, forte, constante, mas dentro de casa havia outro tipo de silêncio, um silêncio carregado, onde cada respiração dela parecia ecoar. Subia, descia. E eu contava. Sem perceber, eu contava, como se aquilo mantivesse ela ali. O filhotinho não saiu do lado dela em nenhum momento. Às vezes encostava o focinho nela, às vezes olhava para mim, mas sempre ali, presente, como se estivesse vigiando, garantindo que agora ela não iria mais ficar sozinha. E, aos poucos, uma coisa começou a ficar muito clara dentro de mim. Nada daquilo tinha sido por acaso. Aquele encontro na estrada, a forma como ele me olhou, o jeito como ele insistiu, mesmo tremendo, mesmo fraco, ele sabia. De alguma forma, ele sabia que precisava encontrar alguém. E encontrou. Se ele não tivesse feito aquilo, se eu tivesse passado direto, se eu tivesse ignorado, ela não teria resistido. O céu começou a clarear devagar, trazendo aquela luz suave do amanhecer. E foi nesse momento, quando a primeira claridade entrou pela janela, que algo mudou. Eu vi. Ela tentou se mexer. Primeiro a cabeça, depois o corpo. As pernas ainda tremiam, a força ainda não era suficiente, mas havia tentativa, havia vontade. Eu me aproximei na mesma hora, com o coração apertado, a respiração presa. Isso, vai, você consegue? Minha voz saiu quase sem som, mas cheia de tudo que eu estava sentindo. E então, com dificuldade, com esforço, ela conseguiu se erguer um pouco. O suficiente para mudar de posição, para sair daquele estado imóvel, para mostrar que ainda existia força ali dentro. O filhotinho reagiu na hora. Se aproximou mais, encostou nela, se mexeu. E pela primeira vez desde que tudo começou, o ambiente mudou. A tensão diminuiu. E deu lugar a algo que eu não sentia desde que encontrei ele. Alívio, mas não um alívio completo. Um alívio com cuidado, com respeito. Porque eu sabia, a luta ainda não tinha acabado, mas ela tinha escolhido ficar. E isso já era tudo. Eu deixei as lágrimas caírem sem tentar segurar. Não era tristeza, não era só emoção. Era gratidão por aquele filhotinho, por aquele momento, por ter sido, de alguma forma, escolhida. E foi ali, naquele chão simples da minha casa, com a luz da manhã entrando devagar, que eu entendi algo que eu nunca mais vou esquecer. Às vezes, a força não está em quem aguenta mais. Está em quem, mesmo pequeno, mesmo tremendo, decide não desistir. Aquele filhotinho não salvou só a mãe. Ele salvou aquele instante. E, de algum jeito, ele também salvou uma parte de mim. Porque naquele dia, eu não fui só quem ajudou. Eu fui quem teve a chance de fazer parte de algo que não se explica, só se sente.